aqui esperando notícias, viu? Assim que você sair da prova, você me liga, tá? Eu tenho certeza que essa vaga é sua. Minha prima genial não tem pra ninguém! Oi, prima, eu acabei de sair da prova. Agora na saída eu encontrei o Jorginho. Você lembra dele, primo do Dudu? Ele falou que arrasou na prova. Mas também, sei lá, ele fez intercâmbio quando estava na 8ª série. Super chique. Eu achei a prova super difícil. Ai, paciência, não foi dessa vez. Não! Ai, será que eu pressionei muito ela? Mas é que a Pri merece tanto essa vaga. Ela é tão inteligente, dedicada, estudiosa. Ai, será que não existe justiça nesse mundo? Ai, eu sei bem como é isso. Mas olha, isso aí não é motivo pra ficar largada no sofá não, menina. Pelo contrário, levanta daí. Sua prima precisa de você. E eu também. Quem disse isso? Vem aqui, mais perto, que eu te conto. Ai, eu sabia que uma de vocês ia vir me ajudar. Vocês sempre salvam meu dia, minhas heroínas. Me fala seu nome, por favor. Virgínia Leone Bicudo. Tô curiosa pra te conhecer. Essa daqui da foto? Isso mesmo. Que linda! Prazer, Virgínia. Aline. Muito prazer, eu já ouvi muito falar sobre você, viu? Mas acho que você não deve ter ouvido falar de mim, não, né? Pior é que não, viu? Fica tranquila que não é sua culpa. Não, mas peraí que eu vou pesquisar aqui. Deve ter bastante coisa na internet. Também não é o caso, viu? Tem pouco mesmo, viu? Olha aqui. Apesar de eu ter trabalhado muito durante a minha vida, poucas das coisas que eu fiz estão ao alcance das pessoas, sabe? Meus estudos, meus livros, meu legado, tudo escondido, difícil de achar. Mas as minhas amigas me disseram que você é a pessoa certa pra me ajudar. O que eu mais amo é conhecer histórias de grandes mulheres e mais, espalhar essas histórias por aí. E se a sua história tá escondida, a gente vai mudar isso já. Fazer justiça histórica. Nada me deixaria mais feliz. Eu só quero reconhecimento que é meu de direito, você me entende? Eu cheguei numa hora ruim. Não, imagina. Parece que você tá um pouco preocupada com a sua prima, não é mesmo? Eu quero falar pra ela, eu ainda não sei como, mas que ela é muito melhor do que esse Jorginho. Só que ele é muito mais confiante do que ela. Só porque todo mundo fica dizendo isso pra ele o tempo todo. Isso acontece muito com muita gente. Quando você conhecer um pouco mais dos meus estudos e da minha história, você vai entender melhor. Vai vir bem a calhar. Fiquei mais curiosa ainda agora. Mas então vamos lá. Você é uma cientista, né? De que área você é? Peraí, não fala. Vou adivinhar. Biologia? Não. Matemática? Não. Não. Geologia? Não. Botânica? Não. Astronomia? Paleontologia? Mas é ciência mesmo? É que você tá esquecendo das ciências humanas. Ciências humanas? A filosofia, a sociologia, a história, a política. Tantas ciências maravilhosas. E qual delas você escolheu? Primeiro eu escolhi a sociologia. Depois veio a psicanálise. Que dupla. A minha vida, uma coisa acabou levando a outra, assim, elas se entrelaçam, sabe? Tipo as metades da laranja. Esse que a gente pode dizer assim. Ah, sabia que a minha vizinha é psicóloga, né? E aí ela me contou que ela foi estudar psicologia porque ela queria ajudar as pessoas. Você também? Eu fui estudar psicanálise porque eu queria muito ajudar a mim mesma, sabe? Tudo que eu li e estudei na minha vida foi buscando conhecer o mundo. Mas eu queria muito também entender por que eu me sentia tão estranha nesse mundo. Como assim? Desde muito jovem, eu senti uma dor que eu não conseguia entender. Então eu queria saber o que me causava tanto sofrimento. E eu cheguei à conclusão que era o mundo exterior. As coisas fora de mim me faziam sofrer tanto, sabe? E então eu achei que estudando sociologia, eu ia conseguir compreender melhor como as coisas aconteciam. Mas aí eu conheci o Freud e a psicanálise e eu entendi que o que eu devia mesmo era estudar o meu mundo interior, entender o que acontecia dentro de mim. E você conseguiu essa explicação? Acho que eu posso dizer que de uma certa forma, sim. E o que era essa dor, afinal? Vamos ver se você não consegue descobrir? Ai, será? Para isso, você só precisa conhecer um pouco mais, além dos meus estudos, também da minha vida e da minha origem. É por isso que a gente tá aqui. Vê se tá certo o que eu achei aqui. Virgínia Leone Bicudo, nascida em 1910, em São Paulo, capital. Isso mesmo. Mas aqui realmente não tem nada sobre as suas origens e nem a sua família. Conta pra mim. Bom, então acho que a gente pode começar pelo meu nome, que já carrega muita história. Me conta essa história. Bom, meu nome, Virgínia, é o mesmo nome da minha avó, mãe do meu pai. Sério? E como era sua avó? Eu não conhecia a minha avó, na verdade nem o meu pai teve muito contato com a mãe dele. Por quê? É que a minha avó foi uma mulher escravizada, obrigada a trabalhar na fazenda Mato de Dentro do Jaguari, na região de Campinas. Ela depois conseguiu sua alforria e sumiu no mundo, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Mas o meu pai teve que continuar na fazenda. Meu pai se chamava Teófilo. Ele sempre foi muito inteligente, uma espécie de prodígio mesmo, né? E por isso ele chamava muita atenção. Isso fez com que ele fosse apadrinhado pelo dono da propriedade, o senhor Bento Augusto
Augusto de Almeida Bicudo. Bicudo era o sobrenome do padrinho do seu pai? Isso mesmo. É porque durante o período da escravidão, as pessoas trazidas da África eram de regiões diferentes e não falavam nem a mesma língua, nem tinham os mesmos costumes. Chegando aqui no Brasil, eles foram propositalmente misturados. Assim, eles perdiam as suas identidades e o contato com a sua cultura, com seus antepassados. Conforme as pessoas mais velhas iam morrendo, os laços com a terra natal também iam se perdendo. Uma das consequências disso é que os negros não tinham sobrenome. Então se tornou uma coisa comum que os negros alforriados pegassem o sobrenome dos seus antigos senhores. Entendi. E eu ainda tenho o nome Leone, que vem da minha mãe, Giovanna, ou Dona Joaninha para os mais chegados. A minha mãe era uma imigrante italiana que veio da Itália num navio com toda a família Leone. Ela chegou aqui e acabou indo trabalhar como ama na fazenda onde meu pai tinha nascido e crescido. E aí eles se conheceram. Campinas, Itália, África, imigração e escravidão. Tô impressionada. Você tem toda a razão. Quanta história a gente carrega no nome. A cor da gente, por exemplo, também carrega muita história, assim como o nome. Eu sou filha da mistura de um pai preto, de origem africana, e de uma mãe branca, uma imigrante italiana. E olha só o meu tom de pele. E conta muito também sobre a história do Brasil, não é? Exatamente. A história que a gente carrega na pele está sempre sendo lembrada porque ela pode ser vista por qualquer um. O meu pai, por exemplo, gostaria de ter sido médico, mas ele ouviu de um professor uma vez que esse não era um tipo de profissão pra gente com o nosso tom de pele. Ele disse isso? Não só ele, muitas pessoas dizem essas coisas e não só com palavras. O olhar também já é capaz de dizer muita coisa. É verdade. Meu pai carregou essa história pra sempre com ele e eu também, de uma certa forma. As histórias da nossa família estão sempre com a gente. Mesmo que a gente nem saiba o que aconteceu, elas estão sempre ali. Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas meu pai quis que a minha história fosse diferente. Depois ele acabou conseguindo um emprego nos Correios e Telégrafos, algo muito raro para alguém da nossa origem. E para complementar a renda, ele ainda dava aulas particulares para aqueles que queriam ingressar no curso de medicina. Então ele ajudou outras pessoas a alcançar o sonho que ele nunca pôde realizar? Exatamente. Graças a ele, eu e as minhas irmãs pudemos nos formar no colegial e também como professoras primárias, uma das únicas profissões que as mulheres podiam ter na época. Meu pai sempre fez questão que a gente estudasse bastante. E você gostava de estudar? Sempre fui uma curiosa, mas a escola também foi um lugar de descoberta difíceis pra mim. Por quê? Eu fui criada muito dentro de casa. Quando eu saí, foi pra ir pra escola. Foi quando pela primeira vez eu ouvi, ó neguinha, olha lá, neguinha. Aquilo foi um susto pra mim, porque na minha casa, ser chamada de neguinha não era algo ruim, mas as crianças falavam como se fosse, sabe? Então foi muito assustador pra mim, os meus colegas de classe falando comigo daquela forma agressiva. Quase a mesma coisa que aconteceu com o seu pai. Na cabeça das pessoas, alguém que é preto não combina com profissões de prestígio, nem com escola ou faculdade. Que absurdo. E você pensou em desistir? Não, eu busquei tirar boas notas. Era uma forma de me proteger do que era visto como negativo. Uma boa nota era um jeito de compensar. Virgínia, eu acho que eu sei o que era aquela dor que você falou que sentia. Você nunca deveria ter sido tratada daquela maneira e era mesmo o mundo de fora que te fazia mal. Não é difícil de entender, né? Por que que ainda hoje, em 2021, tem gente que discrimina as pessoas pela cor? Ai, Aline, infelizmente a história não muda com a velocidade que a gente gostaria. Por isso que a gente tem que dar nome para as coisas. Os nomes, as palavras, eles carregam sentidos que ajudam a gente a lidar com as coisas que a gente vive e sente. E foi estudando que eu entendi. Aquilo que eu vivia era Preconceito. exatamente preconceito racial. Racismo. Eu decidi que eu queria entender para enfrentar esse preconceito. Por isso, a sociologia e a psicanálise. Exatamente, eu fui buscar defesas científicas pro íntimo e pro psíquico, para conciliar a pessoa de dentro com a pessoa de fora. Uau! Seu pai deve ter ficado orgulhosíssimo, afinal você virou doutora. Infelizmente, meu pai não viveu para me ver atendendo os pacientes. Na verdade, não ser médica foi algo que acabou me perseguindo também. Ué, mas você queria ser médica também? Não é isso. É porque, na época, os médicos não aceitavam a psicanálise ainda. Então, eu fui a primeira psicanalista que não era médica. Na verdade, eles me chamavam até de charlatã. Ah, mas você estudou tanto, né? Pois é, estudei e trabalhei minha vida toda. Então vamos saber um pouco mais sobre isso, porque chegou a hora do nosso quiz! Virgínia Leone Bicudo. Guardem esse nome e conheçam essa história. Virgínia, você se formou como professora, como tantas outras mulheres na sua época, mas eu aposto que você não parou por aí, certo? Eu não parei não. Eu trabalhei e estudei a minha vida toda. Depois de formada na escola normal, que era a escola que formava as professoras na época, eu decidi fazer um curso de educação sanitária no Instituto de Higiene de São Paulo. Já formada, eu dava aula de higiene para as crianças nas escolas. E o que exatamente você ensinava para as crianças? A importância de hábitos simples como lavar as mãos, por
por exemplo. Ali eu percebi ainda mais o quão diferente podia ser a realidade de cada uma daquelas crianças. Foi quando eu pensei pela primeira vez em estudar sociologia. Uau! Conta um pouco mais sobre isso pra gente. Bom, eu me matriculei no curso de Ciências Sociais da Escola Livre de Sociologia e Política. Numa turma de 8 pessoas, eu era a única mulher e negra. Lá eu defendi o meu mestrado, que até foi publicado como um livro algum tempo depois, e descobri a psicanálise, Freud. E eu percebi que eu queria então entender não só os conflitos entre as pessoas, mas os conflitos internos que acontecem dentro de cada um de nós. Uau! Que reviravolta, hein? E foi uma paixão mesmo que eu persegui. Depois eu também estudei com o mestre Durval Marcondes, que me indicou a psicanalista Adelaide Koch. Ela é uma judia alemã, não sei se você conhece, ela veio para o Brasil fugida do nazismo. Eu tenho orgulho em dizer que eu fui a primeira pessoa a deitar no divã de Adelaide Koch e a primeira a ser analisada na América Latina. Que encontro especial! E não só isso, né? Porque uma mulher negra e uma mulher judia refugiada do nazismo, assim nasceu a psicanálise no Brasil, não é pra acreditar? Impressionada! Mas aposto que não parou por aí. Conta mais pra gente. Eu integrei o Grupo Psicanalítico de São Paulo, que depois viria a se tornar a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. E lá eu exerci várias funções, fui secretária, tesoureira, supervisora, analista de data, professora e diretora, em várias gestões. Quantas habilidades, hein? Tô chocada! Eu também passei um período em Londres depois para estudar psicologia infantil. Lá eu tive contato com grandes psicanalistas e quando eu voltei eu transmiti aos meus colegas os conhecimentos que eu havia reunido. Em especial as contribuições de Melanie Klein, que ele foi uma mestra e tanto. E como ninguém fala disso por aí? Mas agora, eu e você já conhecemos esse nome e esse rosto. Virgínia Leone Bicudo. Espalhem essa história. Uou! Virgínia! Tem tanta coisa pra contar sobre você! Você é uma caixinha de surpresas, hein? Qual é o coelho que você vai tirar da cartola? Eu fiz um programa de rádio, sabia? Ah, vá! Na verdade, foi uma radionovela, mas fez muito sucesso na época. Como assim? Se chamava Nosso Mundo Mental. Era uma forma de levar a psicanálise até as pessoas comuns. Eu queria que os pais e os professores ouvissem para transformar as relações que eles tinham com as crianças. Para mim, a infância sempre foi um período muito importante da vida, formador. E como que era o programa? A gente ouvia situações do dia a dia, encenadas por atores, e depois eu fazia uma análise. Ai, vamos fazer um, vai. O podcast tá super na moda. E esse ainda vai ter um toque especial, porque é uma radionovela vintage, sabe? É o quê? Eu queria levar o caso da minha prima. Ela tá com umas questões de autoestima. A gente pode, então, abrir um episódio especial. O que você acha? Perfeito! E no episódio de hoje de Nosso Mundo Mental, vamos abordar o caso de Priscila, que tem uma questão com a autoestima. Vamos entender o que aconteceu? Eu acabei de fazer a minha prova. Qual será a minha nota? É a vaga dos meus sonhos. Ser professora. Mas veja ali, se não é o Jorginho. Ai, eu não quero falar com ele. Me traz lembranças ruins. Ei, você se escondendo aí atrás da árvore. Não é a Pri? A gente estudou junto, não é? Antes de eu me mudar para a melhor escola da cidade. E você, como tá? Estou bem, sim. Tá tentando a vaga para professora, é? A prova foi bico, não? Eu achei super difícil. Boa sorte, então, Priscila. Boa sorte para você também. E agora? Terá sido Pri eliminada com uma nota baixa? Será que Jorginho é mesmo o maioral? Ou será que ele não passa de um nojento? Vamos ouvir a opinião da especialista Virgínia Leone Bicudo. É com você, Virgínia. Obrigada, Aline. Bom, eu não sei se eu posso dizer que ele não passa de um nojento, porque as coisas não são bem assim. Mas, com certeza, a Priscila pode ter se sentido menosprezada por ele. Mas será que depois de ouvir tantas vezes que ela não era boa o suficiente, ela mesma não passou a acreditar que não era capaz? Proponho essa reflexão. É isso que eu acho. Talvez nem tenha sido exatamente assim, ou ele não tenha falado todas essas coisas, mas mesmo assim, esse encontro fez a Pri se sentir insegura. Você vê como as coisas do mundo interior e exterior se misturam e se relacionam? Então imagina você, que ouviu coisas horríveis desde o primeiro dia de aula. Eu encontrei um jeito, de enfrentar isso tudo. Mas você imagina quantas mentes brilhantes, de pretos e pretas, cheios de talento. A gente não perdeu assim desse jeito. Foi justamente por isso que eu resolvi estudar esse tema. Para entender como as crianças se relacionam a partir da diferença das cores de pele. Como isso influencia desde o começo da vida. E como foi que você fez para estudar isso? Nós fizemos várias entrevistas com crianças diferentes.
Depois, nesse mesmo estudo, eu fui procurar o movimento negro para entender como outras pessoas como eu se relacionavam a partir da experiência da cor da pele e para entender como eles encontravam seu lugar na sociedade. E o que você descobriu? Poxa, muita coisa. Foi tudo publicado na minha dissertação de mestrado, que depois, inclusive, virou um livro até, você pode procurar. Estudos sobre a atitude racial de pretos e mulatos em São Paulo. Eu agora fiquei com uma dúvida. A gente pode usar a palavra mulato? Porque outro dia me falaram que não é uma palavra legal. Nossa, que bom que você perguntou isso, Aline, porque realmente não é uma palavra legal. É porque na época da minha dissertação de mestrado, a gente ainda não tinha ideia da conotação tão negativa que essa palavra tem. Mas hoje em dia, para se referir a alguém como eu, o IBGE tem até um termo oficial, que é pardo. Mas muitas pessoas preferem dizer preto de pele clara, ou então nem diferenciar e dizer só preto e preta, ou negros e negras. Então cada um decide como quer se classificar, né? Que bom que as coisas mudam, hein? E eu vi que você tá bem informada sobre esses nossos tempos, hein? É porque os estudos sobre racismo estavam numa fase muito inicial na minha época, então eu fico curiosa para saber como tudo caminhou. E o que você acha? Caminhou bastante? Caminhamos, sim, mas ainda há muito que ser conquistado. O que me deixa animada e esperançosa é ver os movimentos de consciência e de luta que estão acontecendo. Com muito esforço, nós estamos ocupando cada vez mais as ruas, as escolas, as universidades, as artes. Segue sendo difícil porque as portas ainda estão fechadas para nós muitas vezes. Mas é aí que a gente tem que gritar e exigir que elas se abram, que respeitem o nosso espaço. Porque só assim nós veremos cada vez mais pretos e pretas mestras, professoras, políticas, escritoras, advogadas, empresárias, cientistas, ou o que mais for do desejo deles e delas. Nós precisamos ter o direito de sonhar. Eu quero que as crianças pretas, desde pequenas, saibam reconhecer a beleza do seu cabelo, da sua cor, da sua voz, que elas tenham orgulho da sua origem e sejam felizes por serem quem são. Amar é algo que se aprende, sabe, Aline? Então nós precisamos aprender a amar quem a gente é, do jeito que a gente é desde cedo. E como que a gente aprende isso? Tudo se aprende pelo exemplo. Minha mãe sempre diz isso. E sua mãe tá certa. É preciso ver cada vez mais esses exemplos, nas ruas, dentro de casa, nas escolas, na televisão. Só é preciso que as portas estejam abertas. Virgínia, você abriu tantas portas, né? Você é um baita exemplo. Obrigada, Aline. Mas pensa comigo. O que você acha que seria do meu nome hoje se eu não fosse negra e mulher? O seu nome seria muito mais conhecido. Ah, mas o seu nome tem que ser lembrado. E muito. Sabe que outro dia, conversando com a Berta Lutz, eu entendi a importância do feminismo. E hoje, conversando com você, eu vejo que tem uma luta que talvez seja até mais importante. A luta contra o racismo. Mas eu posso ajudar, mesmo sendo branca? Claro que pode. Essa é uma luta que deve e que precisa ser de todo mundo. Fale o meu nome, conte as minhas histórias para as pessoas, isso já é um começo. A gente precisa ser vista, ser ouvida, ser reconhecida. Quem sabe assim as crianças que estão nas escolas hoje consigam construir uma base mais sólida para acreditar que elas também são capazes. Falou tudo! Você tá vendo isso aqui? É o meu presente para você. Um espelho! Pra mim, obrigada! Olha para esse espelho todos os dias e lembra que cada atitude faz diferença. Pra gente mudar o mundo, a gente precisa entender o mundo. E também entender que a gente precisa mudar o nosso mundo interior. Porque a gente pertence a esse mundo, então a gente é um reflexo dele. Pra gente começar a transformar as coisas mesmo e crescer, a gente precisa mudar tanto o que tá dentro quanto o que tá fora. Mas e se eu não conseguir fazer isso sozinha? Mas não tem problema nenhum, pede ajuda, não tem vergonha nenhuma nisso. Leia, pesquise, busque saber, faça psicanálise. Nunca descanse, sabe, Aline? Não se acomode. E se você puder, esteja sempre atenta e alerta para evitar qualquer tipo de violência e injustiça contra qualquer um. Eu prometo todo dia tentar aprender um pouco mais. Hoje você já me ensinou tanto. Olha, a sua história merecia virar um livro, um filme, um documentário, uma série de TV, um programa de rádio, um podcast, um outdoor, um samba enredo. Só você mesmo, olha. Eu sempre gostei mais foi de um chorinho mesmo. Eu amava Chiquinha Gonzaga, não sei se você conhece. Sim! Ou abre alas que a Virgínia vai passar. Chegando ao fim, essa guerreira hoje veio até mim, porque sua
Sua trajetória é um exemplo para mim. Eu não quero só prosa, porque só a prosa não muda os caminhos. Prefiro uma mudança generosa, sem a dor maldosa e seus espinhos. Abre alas que a Virgínia vai passar. Peço licença para homenagear essa guerreira que hoje veio até mim, porque essa história está chegando ao fim. Essa guerreira hoje veio até mim, porque sua história não merece ser um fim. Prima, você não vai acreditar. Acabou de sair o gabarito e eu passei pra próxima etapa. Ai, eu tô tão feliz, mas ao mesmo tempo eu tô nervosa já, porque a próxima etapa é uma entrevista super difícil e sério. Eu não sei se eu tô preparada. Mas enfim, por hoje eu só tenho que te agradecer muito, 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 porque você foi maravilhosa, torceu por mim e me deu muita força. Obrigada, prima. Agora, peraí. Pri, seguinte, acabei de ouvir aqui, parabéns, prima, isso aí. Vai. Agora, tem uma coisa que eu quero te falar. Em primeiro lugar, você tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar, entendeu? Olha,